O nosso evangelho hoje, João, capítulo 3, versículos de 16 a 18. João, capítulo 3, versículos de 16 a 18. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Além de nós hoje aqui, nós temos participando conosco mais 60 pessoas. Então, a todos vocês que celebram conosco, nosso carinho, nossa comunhão espiritual. Aqui para representá-los, a Valéria, que está na Suíça. Deus abençoe, Valéria. Deus abençoe aí a todos os brasileiros que moram aí e também a todos os suíços. Deus possa também abençoar a Maria, a Fátima e o José, que estão aí pedindo pela saúde. Deus abençoe a vocês, Deus esteja com vocês. O Carlos, que é aqui da nossa comunidade, ele está em Encarnação, no Paraguai. Deus abençoe, Carlos, né? Deus esteja aí contigo aí no seu trabalho. Amados, celebrar a Santíssima Trindade, celebrar comum unidade. Mas quando nós falamos de comum unidade, nós estamos falando de uma unidade na diversidade. Começando pela realidade de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, mas um único Deus. E bem distinto. A função do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai atribuímos a criação. Embora Jesus lá diga: sem mim nada foi criado. Ele participou. Mas o agir de Deus Pai se manifesta no ato da criação, da condução. Diante da nossa perversidade, do nosso desejo de vivermos isolados, sozinhos, Ele manda o Filho, que vem e revela uma unidade, que vem revelar uma fraternidade, que vem nos ensinar que nós somos família, que devemos estar juntos do Pai. Depois é preciso que a comunidade continue. Então, para que aconteça tudo, segundo o seu coração e com a sua força, Ele nos concede o Espírito. Agora, como é que nós vamos vivenciando isto? Esse Deus que é um só, mas que se manifesta em 3 pessoas. Em primeiro lugar, a realidade da criação. Quando Ele vai criar o homem, Ele diz: façamos o homem. Ou seja, eram mais de um que estava ali criando. Mas Ele também vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Aí a instituição do matrimônio, que também vai acontecer a mesma realidade. 2 pessoas, uma só carne. Ontem mesmo, né, celebrando lá o casamento do Gustavo, né, mas também
da Amanda, eu dizia que aconteça o grande milagre. 2 pessoas agora uma carne só. Depois, nós vamos percebendo os filhos, a realidade da família, cada realidade, o ser pai, ser mãe, ser filho, depois ser irmão, a dinâmica da igreja, o bispo, o sacerdote, o diácono, os fiéis, a própria administração da igreja, né? Porque aí vem então o Papa, os cardeais, os bispos, os sacerdotes, a realidade das empresas. Nós temos lá o presidente da empresa, as pessoas que colaboram, as associações com seus presidentes, conselheiros. Essa realidade do condomínio, a realidade do prédio, apartamentos diferentes, mas uma visão de comunidade. Aí a gente diz, é a proposta, mas e a realidade? Cada um por si. O pecado original que vem aí mantido por aquele cujo nome já diz tudo. A palavra diabo significa divisor. Divisor. E ele vem para dividir, quando Deus vem para congregar. Por isso que ele vai dizer, se você comer, você não vai precisar dele. E como que isso está aqui dentro, né? Tanto é que a gente não entende, por que o batismo quebra o pecado original? Porque eu quero caminhar sozinho e o batismo é a entrada para uma comunidade. Ontem também de manhã, celebrava 5 batizados e eu dizia, não é para ser filho de Deus, você não batiza criança para ser filho de Deus. Todo ser vivente é filho de Deus. O batismo significa, e aí pai, mãe, pensa se isso está acontecendo. Eu participo desta igreja e venho hoje trazer meu filho, minha filha, para ser acolhido por esta igreja, porque eu quero que eles participem desta igreja. E se ele vai participar da igreja, é uma comunidade. O Senhor vai dizer no Evangelho de Mateus, ide pelo mundo e fazeis discípulos meus, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a palavra batizar significa mergulhar. Mergulha essa pessoa na Trindade, traz ela para dentro. Essa é a proposta. E aí então, ser comum, unidade, na diversidade. Nós não somos iguais. Sexta-feira à noite, partilhando com os casais que a gente acompanha, eu dizia, vocês são diferentes, mas o tempo inteiro vocês são tentados a querer que o outro seja igual. Se eu pudesse, eu ia deixar vocês uma semana com o espelho na frente, para toda hora você dar um beijinho no espelho, esfregar a língua no espelho, né? Tentar abraçar o espelho, para você ver que não tem nada a ver. Porque às vezes é isso, eu quero que o outro seja igual e não é. E aprender a lidar na diversidade, compreender que divisão de tarefa não é divisão de valor. Nós estamos cheios aí de pessoas que dizem assim, você sabe com quem você está falando? Mas com o ser humano. Não, mas eu sou o doutor, eu sou a doutora. Você não é. Você está e pode deixar de estar daqui a pouco. Mas às vezes a gente quer isso. E compreender e acolher o diferente, o tempo inteiro nós somos tentados a isto. Querer que o outro seja igual, que ele pense igual, que ele haja da mesma... E não dá, é diferente. Por isso a comunidade é algo que requer empenho. Mas se um lado, eu diria, a convivência é algo sofrido, por outro lado, é algo extremamente necessário. Porque
Porque, meu irmão, minha irmã, me desculpe, mas o filhote de gente não nasce gente. Ele se torna gente. Por isso a gente precisa conviver. Se a gente não escuta falar, a gente não fala. Se a gente não é motivado a ficar de pé nas horas certas e no momento certo, nós vamos ter problema de perna, vamos ter problema de coluna. Se a gente não for alimentado, nós teremos dificuldade, porque tem que trazer a comida para nós. Se não nos ensinar a ler, a gente não aprende do nada. Tem que ter alguém para ensinar. É preciso. Não, mas eu agora posso aprender sozinho. Não, não pode, sabe por quê? Quem é que vai te dar o som do ar? Como é que você vai aprender o som do ar? Você pode até fazer a bolinha, mas como é que você aprende? Alguém tem que falar. Ou seja, eu tenho que me relacionar. Só que lá fora agora, está cheio de gente dizendo coisa melhor. Eu não tenho nenhum amigo. Não, eu agora resolvi, eu moro sozinho. Eu estou sozinho. Aham. Não, não é isso não. Agora, fácil é? Não é, gente. Não é. Mas é a nossa salvação. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos. Agora, nós estamos cheios de problemas, porque quando eu vou para a convivência, eu vou com a minha história, eu vou com aquilo que eu entendo de família, de pessoa. Agora, olha que coisa interessante, porque às vezes a gente acha que a Bíblia não fala disso, né? Olha bem o que está aqui. Alegrai-vos. Primeira coisa, porque hoje tem pessoa que você encontra, misericórdia, né? Vive de tromba. Pessoa que já levanta, né, mal-humorado. E tem uns que eu falo que não é nem uma porteira. É pior do que um jegue. Então, isso. Depois aqui. Trabalhai no vosso aperfeiçoamento. Desculpa, mas olha, cristão Gabriela não vai para o céu, não. Ser humano Gabriela não se realiza. Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou ser sempre assim. Oh, tristeza. Não. A necessidade de se conhecer, de se aprimorar. Claro, existem coisas que são próprias da minha personalidade. Mas personalidade é uma coisa, temperamento é outra coisa. E o temperamento pode ser trabalhado. Se você quiser inspiração, tem um livro excelente que se chama O Temperamento Controlado pelo Espírito. Vale a pena dar uma lida. Porque o outro não tem culpa. E você vai lá para cima com tudo, né? Aí você vai exigir do marido, você vai exigir da esposa, você acaba exigindo dos filhos. E algumas pessoas pegam o temperamento, põe moldura chique, bacana, pendura na parede e diz, eu sou assim. Mas acontece que eu não sou obrigado a te aceitar assim não. Você pode melhorar, porque senão eu vou ter que me distanciar de você. Você precisa se trabalhar. Claro que eu tenho aqui uma missão de te acolher e tudo, mas eu não sou obrigado a ficar me sujeitando à sua falta de educação, o seu pouco caso, a sua língua grande. E tem pessoas que, diz a Bíblia, eu não me assento com os escarnecedores. Tem hora no trabalho, na família, que você tem que dizer, gente, dá licença que eu estou saindo. Porque você está ali numa roda que, a linguinha está correndo solto. E aí se você fica ali, você corre o risco de ficar igual, né, cachorrinho da China. Né? Aqueles bichinhos que a gente encontra lá em Paris, Cida do Norte. Já viu? Que aperta assim, né? Quando o povo ia lá, assim, diz que até o povo ia lá em Paris, Cida do Norte. Teve uma época que tinha até umas fotos
porque você não olhava assim no celular. Eu fico até imaginando, como é que alguém pode ter uma foto que não é no celular, gente? Diz que tinha que olhar assim, ó. Uns trenzinhos quadradinhos assim, que eles iam lá e tirava lá e ficava assim, ó, catando. Eu falei, gente, eu não dou conta nem de imaginar um trem desse, porque eu já nasci na época do celular. Então, mas era assim, né? Então, compreender isso. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Como precisamos de Deus, nós precisamos dele. O ditado é real. Ruim com ele, pior sem ele. Pior sem ele. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé. E nós vamos rezar. Mas eu quero te convidar hoje a dar a mão para quem está aí do teu lado. Vamos cerrar o corredor. E você vai ter a coragem de dizer talvez para uma pessoa que você não conhece. Mas como não é dos dois lados, né? A não ser que você esteja aqui sozinho. Mas mesmo às vezes sozinho você sentou perto de alguém que você conhece. E antes da gente cantar, você vai dizer para quem está à sua direita e à sua esquerda: eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua companhia. E aí agora a gente canta. Que seja um, é o que eu quero mais. Que seja um, é o que eu quero mais. O meu amor é o que os torna capazes, sem medo algum. Se amem mais, sem medo algum. Se amem mais, o meu espírito é quem age e faz, sem medo algum. Se amem mais, sem medo algum. Se amem mais, o meu espírito é o que age e faz. E ainda de mãos dadas, ore a Deus. Peça a Ele a graça de conseguir conviver com as pessoas, principalmente com você mesmo. Peça ao Senhor: Senhor, me ajude a conviver comigo mesmo, conviver também com as pessoas. Tira do meu coração toda mágoa, todo ressentimento. Tira do meu coração toda autossuficiência. Tira do meu coração todo orgulho. Concede-me a graça da humildade. Trabalha em mim, Senhor. Tem misericórdia. Senhor, visita meu casamento. Se você de repente está distante, se vocês estão vivendo um momento de frieza no relacionamento, visita minha família. Se sua família está aí hoje distante, se vocês não estão conseguindo conversar direito, se você está magoado ou, como a gente fala, de mal do teu irmão, da tua irmã, peça ao Senhor a graça do perdão hoje. Não justifique, simplesmente perdoe. Com relação ao seu trabalho, como é que está a fraternidade no seu trabalho? Peçamos ao Senhor, dai-nos a graça da unidade, Senhor. Sejamos um, sejamos um.
que seja um, é o que eu quero mais. Que seja um, é o que eu quero mais. O meu amor é que os torna capazes, sem medo sem algum, medo algum, se amem mais, se amem mais, sem medo algum, sem medo algum, se amem mais, se amem mais. O meu espírito é que age e é faz. quem age e faz. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.